Hoje eu vou trazer um tema, que é um tema que não dá pra gente falar assim tão pouco tempo, que a gente tem um tempo curtinho antes de começar as atividades espirituais, mas é um tema interessante, importante, esclarecedor e que valeria assim boas horas para a gente conversar sobre isso. Mas vamos lá, né? Vamos fazer o primeiro passo em relação a essa questão desse tema que envolve o destino, o nosso destino. Qual será o nosso destino, né? Qual será o nosso destino? Qual será o seu destino? Qual será? O que você ainda vai passar? Se você relacionar ao seu passado, você fala, nossa, não imaginava que ia passar por tantas coisas que eu vivenciei, né? Lógico, nós não estamos falando daquela pessoa, né, daquela criança que tem 10 anos, nós estamos falando daqueles que já viveram mais e passaram por certas experiências e notaram, agora na atualidade, que nunca imaginaria que iria passar por aquilo antes e vivenciou um certo momento da sua vida, um acontecimento, uma situação, né? Que aí você falou, poxa, será que isso compõe a minha história? Compõe, né? Compõe, por isso que está aí. Porém, a gente precisa entender que não é exatamente uma coisa traçada, né? Não é assim traçado. Não é uma coisa engessada que já veio conosco para passarmos. Porque nós tecemos o nosso destino. Nós tecemos os nossos passos. Através dos nossos passos, nós tecemos a nossa vida. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente vem com certos objetivos, certas metas, certas missões. Então, nós estamos em um ponto e observamos de forma distante aonde vamos, né, aonde queremos chegar. Mas nem sempre aonde a gente sonha em chegar é aquilo que a gente trouxe para ir até lá. Mas e aí? Como que a gente sabe disso, né? Porque a gente vai fazendo a vida, vai caminhando, os acontecimentos vão ocorrendo, e aí, num certo momento, você se pega em uma determinada situação, em um determinado acontecimento, que você não sabe muito bem o que fazer. É muitas coisas, é muita informação, é isso, é aquilo, né? Você se vira em 1000 para tentar resolver várias coisas, e aí você nota que se encontra meio perdido, meio confuso. Você não sabe muito bem para onde ir. Então aí a gente busca formas, caminhos de interpretar os nossos passos dados. Ou seja, se eu tomei essa direção, primeiro, por que será que eu tomei essa direção? Por que não a outra? A outra até faria com que eu alcançasse mais rapidamente os meus sonhos, os meus objetivos, mas eu tomei essa direção. E agora eu fiz uma curva tão grande para chegar no mesmo ponto. Então a gente busca e precisa entender um pouco atrás, né? Por que que eu tomei a direção que eu tomei? Aí tem um outro ponto, que é, será que aquilo que eu sonho realmente faz parte da minha existência, da minha vida? Será que vai fazer bem para mim? Às vezes a gente tem um sonho de abrir uma empresa, por exemplo. Aí você abre a empresa, ou comércio, você abre o comércio, você abre a empresa. E aí você se dedica para aquilo, né? E aquilo não dá certo. Não deu certo. Fechou, acabou. E
numa etapa da sua vida, você se vê numa outra situação que começa a prosperar, começa a dar certo. Então você fala, peraí, poxa vida, eu me dediquei tanto para aquilo, para algo que era tão mais simples, eu consegui tão mais do que aquilo que era tão complexo, tão penoso, que eu não estava conseguindo. Que muitas vezes não é porque era complexo, não. Mas sim porque não tinha uma sintonia daquilo que realmente completa a sua existência. E aí, para a gente saber isso? Porque sabendo disso, desses pontos, a gente tem uma noção mais clara do que a gente está fazendo na vida, da onde a gente veio e até para onde a gente vai. E a gente busca o quê para fazer essa leitura? Primeiro a gente busca os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias emoções, mas a gente chega num ponto que entendemos que a emoção que temos, ela fica muito envolvida em nós. Parece que é um campo ao redor do nosso ser, que até se espalha para as outras pessoas, contamina, positivo ou negativamente outras pessoas, mas ela fica ao nosso redor, as nossas emoções. E os nossos pensamentos também, principalmente porque os nossos pensamentos ocorrem dentro de nós. Né? Parece que é mais complicado de entender algo que não conseguimos ver claramente apenas por nossas emoções e pelos nossos pensamentos. Então, de certa maneira, isso não dá muito certo. E aí a gente procura caminhos, então, para poder deter mais informações, mais orientações, porque na verdade a nossa busca é por informação, é por aprendizado, né? Essa informação é aprendizado, a gente quer aprender mais sobre nós queremos aprender mais sobre o nosso caminho, nós queremos aprender mais sobre os nossos passos, nós queremos saber se vai dar certo ou vai dar errado, e a gente procura isso, procura em um caminho espiritual, procura em diversas formas estas informações que nos ensinam. E é errado isso? Não, isso é ótimo, isso está correto. Aliás, caminho espiritual existe para isso. Só para isso? Não. Mas isso é uma das essências de uma caminhada espiritual. A pessoa se auto-entender, se compreender, modificar as suas situações, produzir um destino melhor, ou seja, tecer a sua vida de uma forma melhor, porque se a gente tecer de qualquer jeito, o nosso tecido não fica firme, ele rasga facilmente, ele cria buracos muito fácil. Né? Qualquer batida, qualquer lavagem, né? Vamos lavar, ele esgarça, ou seja, a gente não tem aquela firmeza que é necessária. E essa busca não é só de agora, não é só do nosso tempo. A gente acha que está no tempo, né, que tudo ocorre agora, mas não. O ser humano sempre fez isso. E desde o passado o ser humano buscava isso por um caminho, que é exatamente o tema do que eu vou falar hoje com vocês, que é a questão chamada oráculo. Oráculo. O que é um oráculo, né? O que é um oráculo? O que é essa coisa chamada oráculo? Então a gente pode pegar vários povos que tinham a prática dessa coisa chamada oráculo, ou dessa atividade chamada oráculo. Por exemplo, a gente pode pegar na Grécia, os templos antigos da Grécia, que tinham as ditas pitonisas, né, e ali tinham pessoas, que na maioria eram mulheres, não tinham só mulheres, mas eram mulheres, em maior quantidade, da qual se desenvolviam para ser uma espécie de captadoras e comunicadoras do que algo que a pessoa não conseguia entender, ou ver, ou perceber, pudesse essa informação vir até esta pessoa, através delas. Então elas entravam em um estado
chamado alterado de consciência, um estado de transe, por vários meios, e ali elas pronunciavam informações, às vezes, principalmente naquele tempo, para os nobres, para os reis, e também para uma determinada classe, né? Essa coisa de oráculo nesse sentido, quando a gente pega alguns povos, a gente vê que a maioria dos antigos reinados tinham lá uma pessoa que era oráculo, ou tinha lá um dito sacerdote, ou isso ou aquilo, que tinha algum tipo de prática, que não era só através dele, mas muitas vezes ele utilizava elementos para fazer uma leitura disto. Então isso é muito natural no ser humano. É algo que o ser humano sempre buscou. Sempre buscou através de partes de animais, a ler e entender melhor o destino, de vegetais, de sementes, de plantas, de água, e aí vai, muita coisa, muitas formas, muitos elementos eram utilizados como um meio para a leitura, né? Hoje, na atualidade, é muito conhecido, por exemplo, no Brasil, o dito jogo de búzios, né? Na África, o Opelê, Ifá, e aí vai, em cada lugar, tem as runas, né? O I Ching, chinês, e aí vai. Então a gente pode ver um universo muito grande de uso de elementos para que esses elementos expliquem ou clareiem o passo, o caminho de uma pessoa. Mas sempre ali precisa do ser humano, porque ali o oraculista, né, aquele que está em contato com aqueles elementos, ele tem um preparo para observar e fazer essa leitura e tem uma sensibilidade associada a isso, mas não é exatamente a sensibilidade que fala, e sim aqueles elementos que são tradutores de algo mais sutil. E isso, tem as cartas, tem o tarô, etc, né? Então tem um universo muito grande. Mas esse sentido de oráculo, que é natural para a humanidade, é um meio também de caminho, de desenvolvimento. E a gente observa, né, que existe uma procura muito grande em relação a saber sobre qual vai ser o meu futuro, né, o que eu vou passar, né, ou que situação, eu me encontro numa situação, o que está ocorrendo, assim, no sutil, no espiritual, que estou passando por esta situação. Então, sem preconceito nenhum com essa atividade, que é uma atividade muito nobre, que envolve arte, que envolve uma parte da ciência, tá? Que envolve filosofia, e que envolve religiosidade, que é o processo oracular, essa busca atual só para saber o que vai acontecer no futuro, tal, ela não é a essência desse tipo de conhecimento, dessa sabedoria, dessa filosofia, dessa arte, dessa ciência e tudo mais. Porque o princípio de vários povos que utilizam oráculos de forma tradicional, ancestral, é trazer o autoconhecimento para o ser. É isso aí. Então hoje nós temos o quê? Nós temos a ciência da psicologia, nós temos a psicanálise, né? Que é considerada algo muito concreto, algo que é real, porque é baseado na ciência. Depende da ciência que se está falando. Precisa se entender que ciência que está falando, porque quando se fala assim, se ignora outros tipos de ciência, que são essas ciências naturais, e que têm um grande valor também. E no tempo, principalmente, que não tinha, né,
psicólogos, profissionais da área para auxiliar as pessoas, elas iam mais e mais buscar esse contato com esse conhecimento oracular. E aí eu falei que o oráculo era muito utilizado para reis, para nobres e tal, mas o povo também desenvolvia o seu oráculo, porque é uma coisa natural para todo ser humano. Então existem várias formas oraculares para levar o ser ao autoconhecimento, ao entendimento dele em relação à vida que ele está desenvolvendo e como melhorar essa vida que ele está desenvolvendo. Se a gente pensar dessa forma, a gente entende que é importante não deixar determinadas sabedorias desaparecerem, como por exemplo as sabedorias oraculares. E sair apenas dessa visão entendendo que é para mim saber o meu futuro, saber se a pessoa que eu amo vai voltar para mim, né? Eu sei que isso é uma dor. A pessoa que está passando, ela está sentindo essa dor. É uma coisa complicada para quem está vivenciando. Mas a essência não está aí. E aí também envolve o dito oraculista, né? A pessoa que está praticando isso, ter uma lucidez muito clara de levar aquela pessoa ao autoconhecimento, à melhoria do caminho dela. Por exemplo, a tradição Tupacuaçu tem o seu oráculo, que é constituído de elementos naturais e sementes, elementos naturais. Então esse oráculo, ele interpreta a linguagem da teia da vida. É como um livro que a gente abre e a gente lê aquele livro. Então eu leio aquele livro. Diante de uma pessoa, diante da situação de uma pessoa, eu leio aquele livro. E o mais interessante disto não é o fato de eu ler aquele caminho que a pessoa está passando, por que ela está passando, porque não adianta, né, dizer o óbvio. O porquê que ela está passando aquilo, né? O que ela pode fazer se ela tomar uma certa atitude, né, uma certa ação, aonde aquilo vai levar ela. Veja, é um desenvolvimento de autoconhecimento. Mas o mais importante é que quando a pessoa ouve e vivencia esse momento, a pessoa fala, nossa, é isso mesmo. Tem a ver com isso, com aquilo outro, bate com isso, eu passei por aquela situação que me levou a isto. Então a gente pode dizer que todas as informações, elas estão aí. Por isso que a gente diz assim, que todo o caminho oracular, ele se liga, ele é interpretador do inconsciente coletivo. Bem, ciência, inconsciente coletivo. A junção desse inconsciente é possível de ser, vamos falar assim, canalizada e interpretada. E o inconsciente coletivo não é do gatinho, do cachorro ou da folha. É, nesse caso, do ser humano. Então tem a ver com as dores do ser humano, com os sentimentos do ser humano, né, com aquilo que o ser humano passa na experiência da sua vida, para que ele possa melhorar, transformar. Esse sentido, que é pouco falado, infelizmente, porque o que fica é a venda, né, de uma situação oracular, né, é a venda de um produto, esquecendo-se da qualidade dele. Apesar que venda de produto tem tudo, né? Não é? Tem no espiritual, tem na ciência, né? Tem tudo, tem tudo. E essa que é a questão, né? Até que ponto nós fazemos algo por ser nossa missão e até que ponto nós fazemos algo só para conseguir aquilo, o dinheiro, que é muito frágil também, né? É muito frágil, muito frágil. Eu vejo até a questão, né, uma questão muito séria na área da ciência, que de repente vários aqui já passaram na área acadêmica, que é assim, você tem
uma pessoa que ele é ali você pega por exemplo, uma pesquisa científica para fazer, né? E aí você é um aluno lá quase finalizando a sua universidade, vai. E aí você pega uma pesquisa científica para fazer. Aí você precisa de quem? Você precisa de um tutor. Você precisa de alguém que lhe direcione, né? E aí você acaba fazendo tudo que esse tutor não faz, e quem ganha o mérito é esse tutor. Quem já passou por isso aqui? Passaram, né? Não é isso aí? Isso é a realidade. É isso que ocorre, né? Quantas pessoas, infelizmente, estão na área, por exemplo, da medicina, apenas por dinheiro? Então, todas as áreas têm isso, né? Mas, por exemplo, a gente não quer ser enganado. A gente não quer ser enganado, não quer ser enrolado. Mas como que a gente vai saber, né? Então, aquele que tem um caminho espiritual, ele tem uma dosinha a mais para identificar essas coisas. Ele tem uma capacidade a mais de saber se aquele é o certo. Até, né, por exemplo, para passar por uma cirurgia, você vai passar por uma cirurgia, pensa bem, você vai passar por uma cirurgia. Como que você vai? De peito aberto, é isso? Não, você já vai, né? Poxa, tem que ver o que vai acontecer, né? Mas muitas pessoas nem param que pode se preparar para isso de formas diferentes. Não é só se preparar com um monte de gente falando, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. As pessoas estão falando para você, né? Vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Mas lá na sua cabeça, como que tá a sua cabeça? Né? Sua cabeça está assim, tomara que dê certo mesmo. Tomara que dê certo, né? Tá. Aquele dê certo, existem várias possibilidades de coisas ocorrerem. Certo? Não é para colocar medo, não. Eu estou colocando exemplos, tá? Várias. Por exemplo, todos nós somos humanos. Um cirurgião, uma cirurgiã é humana também. Nós podemos sair de casa para ir para o nosso trabalho muito alegres, ou não. Nós podemos, por exemplo, brigar com a esposa naquele momento. A gente pode ter tido uma chateação, a gente pode ter perdido alguém, a gente pode estar com uma dor, a gente pode estar com uma série de problemas, né? Aí se diz assim, o profissional é aquele que anula todo o seu sentimento. Desculpe. Balela. O profissional é aquele que busca o equilíbrio, sem dúvida. Mas não tem como minar todo o sentimento. Não tem. E quando se tenta fugir disto, ou criar uma máscara disso, depois aquela pessoa sofre os impactos de estresse terríveis e depois cai doente. Quantos profissionais têm isso? Quantos professores passam por isso? Se vocês observarem a média de professores que ficam fora da escola porque passaram por problemas emocionais sérios, muito. E cresce cada vez mais. Bom, então aquela pessoa, por exemplo, no nosso exemplo, esse é apenas um exemplo. Não é específico por uma especialidade, é apenas um exemplo. Naquele dia, o cirurgião, a cirurgiã não está bem. Como que vai estar a mão dela? Como que vai estar a cabeça dela em contato com você? Você não sabe. E você fica assim? Não, você pode fazer coisas antes. Então, quem é do lado espiritual já faz coisas antes. Já se prepara espiritualmente antes. Até pede para que a mão daquele que te tocar toque bem. Que ele acerte, que ele fique bem. Que ele tenha luz naquele momento, harmonia naquele momento, para ele fazer plenamente o trabalho que ele necessita realizar. É diferente as coisas. Já não vou de peitão aberto, que der, deu. Então tem coisas que a gente pode fazer. Eu acho que as pessoas estão muito viciadas em fazer as coisas. Assim, e fazer a coisa.
ao invés de se preparar. E essa é uma questão relacionada a uma cabeça de que é melhor você remediar, né? Porque a coisa já ocorreu, agora você tem que remediar, você tem que dar um jeito nisso, do que você prevenir. Então, se você tem uma lucidez espiritual, você previne o caminho onde você vai, você previne uma reunião que você vai passar, você previne uma cirurgia, um tratamento que você vai receber. Você faz isto antes, você tem um preparo antes e você tem informações antes. Um dos caminhos dessas informações, como exemplo, é um meio oracular, por exemplo. Mas não é para qualquer pessoa, de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas é um exemplo. Né? Ah, eu vou abrir uma empresa, tá bom. Ah, eu gosto muito disso, eu já faço isso, vou abrir uma empresa. Poxa, por que eu não faço? Eu preciso saber como abrir uma empresa, eu preciso saber como cuidar dela, eu preciso saber do financeiro, como que eu vou lidar com o financeiro. Eu preciso lidar com vários aspectos materiais, físicos, mas eu esqueço do espiritual. Às vezes eu entro no lugar, alugo um lugar e deixo um brinco, mas a energia daquele lugar está horrível. Ninguém passa ali, ninguém olha para lá dentro. Aí você coloca caixa de som, né? Você coloca bexiga, você coloca gente para ficar lá fora. E mesmo assim não entra gente lá. Não tem alguma coisa a mais que falta? Oh, mas eu já gastei tanto com estratégia, já gastei tanto com isso, com aquilo, já fiz de tudo, não dá certo. Está faltando alguma coisa. Desde que o seu caminho possa não ser aquilo, que é um ponto, até o fato de que aquele campo, aquela energia, aquela situação, aquele ambiente está profundamente carregado de vibrações que não servem, que não são boas, que não são atrativas, que não é coisa boa na vida. Então isso é para um comércio, isso é para uma empresa, isso é para uma casa. A gente pode prevenir antes. Então, a espiritualidade, ela possibilita essa lucidez de, ao invés de remediar, prevenir. Se nós colocarmos em coisas pequenas na nossa vida, isso vai se transformar de forma natural para as outras também. Então, a gente não faz a coisa de qualquer jeito. Como que você pega um remédio na sua mão? Eu ia falar de oráculo, falei um pouquinho só de oráculo, falei de muitas outras coisas, né? Como você pega um remédio na sua mão? Ah, eu estou precisando desse remédio, né? Hipertensão arterial, você toma remédio. Você toma o quê? Ah, você toma losartana, né? Montepina, bom, um monte de remédio. Você toma ali, uns 2, 1 e tal. Você pega o remédio, você vai lá na sua gaveta ou na sua bolsa, você abre, né, o blisterzinho lá do remédio e tal, você pega o comprimido, toma água. Né? É assim que se toma remédio. É assim. Rami, é assim que se toma remédio. Como que é outro meio de tomar remédio? Taca na sua mão, reza nele. Aquilo não é um elemento que vai para dentro de você. Você precisa considerar o seu organismo como sagrado. Sagrado, reza naquilo, do seu jeito. Peça que aquilo tenha força. Ah, mas, sabe, Rami, eu não acredito muito nisso. Bom, então tá certo. Você não acredita, então não vai dar certo mesmo, não. Né? Só que a partir do momento que eu rezo nele, eu tenho, até no físico, uma pessoa está fazendo comida. Prometo para vocês que numa outra eu falo mais sobre oráculo, mas isso é importante. Isso é importante. Uma pessoa está fazendo comida. A pessoa está fazendo comida e você está vendo a pessoa fazendo a comida. Ela está lá xingando todo mundo. Está mexendo feijão. Aí depois ela coloca esse feijão no seu prato. E você pega essa comida. Entendeu? É legal isso? Você vai sentir bem
Só o fato de você ver aquilo, imagina a energia que está ali, né? De raiva. E quantas pessoas não fazem assim? E quantas pessoas não se intoxicam vibratoriamente de formas tão banais e de coisas que se perdeu o sentido do sagrado? O sagrado não é o excesso, não é o absurdo, é o simples, é o natural, é reconhecer. Gente, se a gente não tivesse feijão, se a gente não tivesse comida, o que seria de nós? Nós temos isso. Já é sagrado pela própria essência que é. Chuva, choveu. Oh, hoje choveu. Nossa, hoje choveu. Hoje choveu, ainda bem. Né? Essa chuva, né? Reportagem na TV. Reportagem na TV. A chuva castigou, né? Castigou a população. A chuva castigou a população? Pensa bem. É a chuva que castigou a população? Entendeu? Mas, Rami, a chuva foi forte, foi uma tempestade. Certo? Que foi forte, sem dúvida nenhuma. A natureza não está aí para nos agradar. É nós que precisamos aprender a lidar com ela. Então é mais fácil eu jogar o problema no outro, mesmo que seja uma coisa como chuva, do que eu me movimentar e fazer uma história diferente no meu caminho, na minha vida. Eu fazer de forma diferente. Eu produzir de forma diferente, né? E até eu acho que, não lembro se foi ontem ou antes de ontem, eu estava falando sobre uma questão, uma reportagem que eu vi há alguns anos, que era assim, era uma família, eram dois jovens e com duas crianças, um menino e uma menina, e eles eram jovens ali, o casal. E esse casal americano, o que eles faziam? Eles tinham um senso e falavam muito sobre a questão, assim, de reconhecimento da vida, da natureza, falavam do desperdício que as pessoas fazem, do quanto, né, o quanto está contaminado por poluição, o meio, tal, tudo isso eles falavam. E eles faziam uma prática, prestem bem atenção, eles faziam uma prática. E a prática que eles faziam era o quê? Eles decidiram que na vida deles, a comida que eles iam pegar como uma espécie de exemplo, vamos dizer assim, eles iam nos restaurantes, você sabe que o restaurante faz muita comida e tem perdas. Tem aquela folha que tem perda, tal, tem aquilo, tem aquele outro, né? E eles jogavam no lixo, né? A perda. E esse casal, com as crianças deles, eles viviam de ir lá no lixo dos restaurantes, pegar essa comida e se alimentavam dessa comida. E no senso deles, estava muito claro que eles estão dando o quê? O exemplo para não ter desperdício. Será? Questionamento. Será? Imagine se esse casal desenvolvesse uma outra coisa. Ao invés de ir lá no lixão e pegar comida e fazer desse jeito que dá para o filho dele, para a filha dele, e eles comem essa coisa minúscula, pequena, e se eles fizessem, por exemplo, um trabalho de formar pessoas, de irem até os restaurantes, conversar com as pessoas e falarem, olha, nós aprendemos a como, por exemplo, não estragar o alface. Como não jogar fora todas as partes do alface, porque a gente pode fazer isso, aquilo outro. Ou seja, eles se tornariam um meio que alcançaria um universo maior sem precisar ir lá no lixo e ficar comendo lixo. Então a gente precisa pensar nessa questão também. Porque às vezes a conversa é muito assim do maravilhoso pequeno, quando eles poderiam alcançar um universo muito... Hoje tem isso, né? Como eu falei, foi alguns anos atrás. Hoje tem mais isso. Tem pessoas que ensinam os profissionais de restaurantes
a como reutilizar determinadas partes que não eram utilizadas. Um bulbo de um alface, por exemplo, né? Lógico, de forma com bom senso, com clareza. E isso, sem dúvida nenhuma, é benefício para o restaurante, que tem menos perda, é benefício para as pessoas, porque baixa um pouquinho mais o valor daquilo que é cobrado, tem menos perda, tem menos lixo. Agora, a questão é o quanto nós pensamos pequeno e achamos que esse pequeno na nossa vida é a solução para tudo. Então, só para finalizar, o oráculo é um meio da gente não pensar pequeno. Tá? É um meio de abrir a nossa visão. É um meio de entender melhor o nosso caminho. Vou terminar por aqui porque já deu o horário. E uma outra oportunidade eu continuo. Ishkayará, Poranheté. A gente viajou assim, foi no caminho, foi, né? Tá certo. E você que está vendo esse vídeo, se você quiser participar das atividades espirituais, é de quinta-feira, tem as informações na descrição, e apoiem, compartilhe e dá aquele like para nós. Ishkayará, Poranheté.